Antes, deixa eu fazer. Complementando, pastor, tem a pergunta do Pedro aqui. Eu tenho uma resposta da psicologia para ele, né? Eu queria saber a sua resposta cristã para ele, que é uma pergunta aqui muito interessante. Ele fala assim, ó, gostaria de saber por que então muitos evangélicos abominam a bebida alcoólica mesmo em dose social, vendo que Jesus mesmo tomava vinho e até fez água virar vinho. Então, é a pergunta do Pedro de Mogi. Na psicologia, eu já estudei sobre isso aí, né? Nós estudamos biogenética, tudo mais, né? Não é só o estudo da mente, mas também das concepções do vício, né? Eu vou ter minha clínica lá, eu vou atender pessoas viciadas que vão pedir ajuda, então eu preciso saber sobre isso. E há uma porcentagem das pessoas, né? Mais ou menos o número hoje está em 10%, 15%, que elas têm realmente uma dependência química. Se elas entrarem e começarem a beber, elas vão ficar viciadas. É um botão, é um start. É um start, né? É como assim uma chave que vai desencadear essa tendência ao vício. Fora isso, várias pessoas vão beber socialmente e nunca vão ficar bêbadas, nunca elas vão ser viciadas no álcool, né? É assim também como o senhor falou da alimentação. Tem pessoas que comem e o prazer hormonal dela é tão grande, ela produz tanta serotonina e outros hormônios, que ela tem prazer em comer, então ela fica comendo e ela engorda, ou seja, ela vai entrar naquela obra da carne que vai causar problema de pressão, diabetes e outras coisas na vida dela, então ela precisa podar, domar ali a comida, como também no aspecto alcoólico. E o senhor, o que o senhor acha do aspecto cristão, evangélico, sobre essa questão? Beber socialmente é viável para todos, não é viável? Bom, primeiro eu concordo em número, gênero e grau com a resposta da psicologia, que é isso mesmo. Tem questões genéticas envolvidas aí. Sim. Agora, irmãos, tem questões culturais também. Existem países em que o vinho faz parte da alimentação da família, desde pequeno. Eu sou descendente de italiano. Os descendentes de portugueses sabem muito bem o que eu estou falando, né? E não existe, a questão é assim, não existe texto bíblico, não é? A Bíblia diz, não dado ao vinho. O homem de Deus, o que é dado ao vinho? É o que bebe de forma contumaz, não dado ao vinho. Não está dizendo que não se deve provar o vinho. Não é? Eu não estou dizendo aqui, querido irmão que está me ouvindo, que agora você deve beber. Não é isso que eu estou falando. Tua igreja proíbe, cada um tem a igreja que quer. Tua igreja proíbe, cada um tem a igreja que quer. Também não vou subir ao púlpito e incentivar ninguém a beber, porque a pregação não é essa. A pregação é Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo, vai voltar para levar para o céu. Não é? Como também, o senhor vai pregar contra o homossexual, vai pregar contra... A pregação é Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e vai levar para o céu. É pregação, que eu acredito. Agora, se me perguntam, eu vou ter que ser honesto e falar. Quando Jesus disse, segundo, inclusive o manual de costumes bíblicos, da editora Betânia, analisa aquele texto que João fala, que Jesus fala, o filho do homem veio comendo e bebendo, porque os fariseus, naquela situação, provavelmente se escandalizaram por Jesus ter tomado de uma forma diferente deles o vinho, entendeu? Por quê? Porque os fariseus e outras linhas do judaísmo na época, facções, tinham comportamentos diferentes. E alguns tinham comportamentos ascéticos, não é? E é óbvio, irmão, que quando você tem... Por exemplo, você da tua igreja não bate palma, você vai na igreja que bate palma. Meu Deus, aqui está batendo palma. Homem de um lado, mulher do outro. Tem igrejas que senta homem do lado e mulher do outro, você nem sabe por quê. Isso tem uma questão histórica envolvida. Eu te dou até a bibliografia para você entender por que isso acontece. Mas você vai em outro lugar e se escandaliza. Então, biblicamente, não tem essa previsão. Tem a recomendação que um homem de Deus, um ministro, não seja dado ao vinho. Quer dizer, enche a fuça. Exatamente, não entendeu? Muito dado ao vinho. É quando cita lá sobre o bispo, sobre o diácono, que não seja muito dado ao vinho. Estou trocando em miúdos, não enche a fuça. Né? Não enche a fuça. Agora, vamos pensar assim. Eu conheci um irmão português, espanhol, aliás, que aquele vinho que ele toma, aquele que dá dor de cabeça, sabe? E para ele, tomar uma garrafa daquela não faz a menor diferença. Para mim, para você, nós passaríamos mal. Exatamente. Um pouco já fazia o suficiente para a gente passar mal. Exatamente.